Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Oi para você que está em casa e veio assistir o nosso podcast, o podcast do Feminivinho. E hoje, gente, eu estou em casa, né? Estou aqui recebendo, né, além do meu grande amigo, amor, companheiro de vida, de luta, de GT de gênero da Ampul, porque eu tenho que contar isso, gente. A gente está muito chique, né? Depois a gente conta essa história para vocês. A gente está aqui com o Fabrício Rosa, que é de uns 20 e poucos anos a gente já se conhece, né, Fabrício? Uhum. Que é uma pessoa que eu, né? Mãe, olha quem tá aqui, o Fabrício! Gregório, olha quem tá aqui, o Fabrício! A gente sempre se encontra por lives, né? Mas hoje a gente tá aqui. Sim. E a gente tá aqui na nossa sala. Então eu proponho um brinde, por favor. Não né? aceito que comecem a beber sem brinde do bebeu sem brindar, gente. 7 anos de azar. A nós e a 2022, que vai ser o ano da virada. Amém, né? Todos os santos digam amém aí. Então, delícia, gente, maravilha. Vamos começar a nossa conversa. Fabrício, hoje nós queremos saber tudo, não nos esconda nada. Pode perguntar. Não que eu já não tenha investigado absolutamente tudo, porque gente, eu sou uma grande stalker aqui. Eu tenho esse talento, essa é a minha condição, né? Olha, eu tenho uma coisa, eu sou cercada de stalkers, Fabrício. Às vezes eu falo assim para as minhas irmãs, olha, Daniela, Sinira, beijo para vocês também. Eu falo para elas, não sei o quê, qual é o nome do boy? Dá 5 minutos, tem uma ficha completa, até coisa que eu não sei. Vou no escavador, dou uma olhada no Instagram, procuro os e-mails, onde já trabalhou. A gente tem que fazer um levantamento, porque gay que é gay sabe o que sente. Sabe o que sente, sabe, né? E o que lê também. Então, Fabrício, vamos lá. Primeiro, conta pra todo mundo quem é você, né? Eu já falei que eu conheço, vocês já viram que eu sou apaixonado por ele, né? Mas a gente quer saber de você. Quem você é? O que você tá fazendo aqui? Não, primeiro, oi, gente. Eu sou cunhado, acho que não tem ex-cunhado no mundo jurídico, inclusive. A gente então é eternamente cunhado. Ai, adorei. Eu sou ex-namorado do Gregório, que é irmão da Anne, e ex-genro da Elaine, que é uma grande militante e uma sogra maravilhosa. A gente se conhece há 20 anos. Namorei o Greg, tá? Fiquem com inveja, porque é um gato. É gato, meu irmão é gato, gente. Vocês precisam... Depois eu mostro pra vocês. Ou eu não conheço. Pois é, quero a foto no meu WhatsApp. Gente, eu não sei se ele tá no Grindr, né? Semana passada a gente falou de Grindr, de acho que ele não tá, porque eu tô bastante, nunca vi. Então tá bom, né, Gregório? E eu vou mudando de região, e vou procurando. Eu sei como é. Sim. Mas eu sou um militante pela proteção dos direitos humanos, ou tento ser, eu tento me construir nesse lugar. Sou um policial LGBT. Nossa, quando fala policial LGBT eu já fico meio assim, né? Oi, segura. Não, porque eu já te conhecia de nome, de longe, mas a gata, ela já foi assim, ai, policial LGBT. Tem que ver. Tem que ver cadê isso direito. A próxima vez eu venho. Fetiches à parte, continua. Da próxima vez eu venho uniformizado. Rende muito mais likes, posso dizer isso? Não, então vamos cortar, vamos começar de novo. Eu já quero fardo, eu já quero contexto, eu já quero... Por favor. O povo tem um fetiche pela polícia, né? Essa coisa do policial. Pela virilidade. De uma masculinidade, que se crê nessa masculinidade. Na polícia se constrói também esse ethos policial dentro dessa masculinidade belicosa. E isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes do programa. Que gera dor, que gera sofrimento dos próprios policiais também. Sim, sim. E aí eu vejo que lá dentro está todo mundo num processo de desconstrução também. Como é uma instituição com 90% ou mais de homens, há uma discussão dos héteros tops ali também, que querem, de certa forma, ser compreendidos e que querem se desconstruir. Uma parcela, não todos. E se encontrar também, porque eu acho que eu sou professor, né? Então eu tenho alguns alunos que querem a carreira policial e eu sou um professor de história, e qual que é o surto cotidiano? Primeira Guerra, Segunda Guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Primeira Guerra, trincheira, metralhadora, trincheira, metralhadora. Eu não dou mais conta. É o meu limite. E aí eu tento, né? Acho que podia pôr produção aquela música. É um pouco disso, mas eu não vou interromper mais. Não, pode interromper sim. Você é super bem-vindo na nossa amizade. A gente antes. Ele chegou primeiro, amigo, tem que contar. Não tô gostando. Mas, gente, eu não tenho essa coisa de fetiche com farda, não. Eu acho que, não sei se é a minha criação, né? Minha mãe toda
militante e tal. Eu não tenho essa coisa de... Pra mim, ai, desculpa, gente, eu sei que tem muito policial massa pra caramba aí, mas eu vejo já é um motivo pra eu não querer mais. O Fabrício é um policial, você tá falando. Não, mas eu vejo muito eu não quero o Fabrício desse jeito, gente. Eu estou falando de fetiches, calma. Mas vamos lá. Essa coisa de ser um policial LGBT, né? E toda essa trajetória também, Fabrício, essa coisa dos direitos humanos, né? A gente tem muitas discussões em torno disso. Eu já ouvi falar várias críticas a você e já briguei com gente para te defender ou para te, né? Porque a gente tem uma amiga em comum. Aproveito para mandar um beijo pro Einstein, porque eu vou mandar o vídeo para ele, vou falar assim, você tem que assistir porque a gente mandou um beijo para você, Einstein. Beijo, Dois Einstein. amigos. Que, assim, você se coloca num lugar de telhado, né? Na verdade, é de fachada inteira, né? Porque você toca em questões que são muito sensíveis, né? Então, assim, e no Cerrado Goiano. No lugar, né? Mais... No Centro-Oeste. Exato. Que é uma coisa assim. Quando eu estava fazendo a minha busca de dados sobre você. Tá? Uma busca de não é stalker. Eu fiquei pensando... Meu lado está super desatualizado, já quero dizer. Não vai brigar comigo, meu orientador briga todo dia. Eu vou a lugares mais profundos do que o lado, você pode ter certeza. A gente pode continuar essa conversa depois. Essa profundidade pode ser mais profunda. Mas uma coisa que eu fiquei pensando, né? Eu vi algumas falas suas em diferentes lugares, né? Falando sobre diferentes questões, que é uma coisa que eu vou te perguntar daqui a pouquinho. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção foi pensar assim, cara, eu venho da militância. Eu ajudei a construir pelo menos 2 coletivos LGBTs em catalão, quando eu fazia universidade. E isso é muito distante do que você chega a fazer quando está publicamente, assumindo esse lugar publicamente no meio da TV. Aparecendo na Anhanguera e outros canais e dando a cara a tapa. Eu falei assim, sou antifascista sim. Sou pró isso sim, sou pró aquilo sim. A gente tem que pensar de outro modo. Eu acho que você, esse lugar político que você ocupa, traz para mim, para os meus alunos, e aí eu tô falando dos meus alunos porque assim, eu tô muito esperançosa desse ano, tá, meus amores? E aí eu trago essa ideia porque assim, traz possibilidades de futuro. Sim. Sabe? E apesar das ameaças, apesar das críticas, apesar de todo esse ambiente, consequências tóxicas de ser uma pessoa, uma figura pública, traz uma questão muito interessante, que é dar essa ideia de futuro. Eu, quando comecei a graduação, lá em catalão, há algum tempinho, pouquinho tempinho, tá? Você é novinho. Ai, gente, eu não tenho curva, toda novinha, toda durinha, aninhos. toda original. Ai, meu Deus, abusada! Abusada! Mas eu não imaginava, né? Não imaginava que o cenário ia mudar, que uma pessoa como você e que outras pessoas também iam começar a surgir e demarcar espaço. Olha, nós somos parte da população LGBT, nós existimos, nós exigimos respeito, direitos e tal. E eu acho isso muito bacana, eu fico bem surtada. Fico mesmo. E você faz isso com aqui, né? Emociona, mas é verdade. E você faz isso com uma leveza, né, Fabrício? Assim, também, ao mesmo tempo que você é firme, você traz uma leveza a esse discurso. Então é muito gostoso te ouvir. Sempre que a gente faz várias lives juntos, né? Sempre tem parceiro aqui. Você acha que eu não exploro a amizade bem? Né? Os meus alunos sempre falam, né? Nossa, que rapaz que fala bem, professora, né? Gostoso. Eu nunca tinha pensado nisso que ele falou. Então você faz isso com uma leveza, né? Eu nem sei nem o que dizer, mas eu nem sei se é isso, mas eu sempre tentei me mover sem me basear no medo, sempre na tentativa de compreender que as minhas dores são infinitamente inferiores a uma série de outras dores que o nosso mundo construiu e que é necessário usar os nossos privilégios, mas é necessário denunciar todo esse esquema de violência, de exploração, de injustiça que foi construído por nós. E é preciso ter coragem para denunciar isso. E eu nunca tive medo, porque acreditei sempre numa trajetória dentro de uma autocrítica.
sempre me critico todos os dias, tenho muito receio de não estar à altura da nossa causa, que é essa causa do sofrimento, às vezes, porque a gente já nasce no lugar da injúria. Então, é um lugar de dor individual, mas também coletivo. E aí o movimento LGBT me ensina tanto, e às vezes eu vejo as tretas internas do movimento e fico tentando compreender da onde surge isso, e eu fico tentando elaborar de que isso vem dos sofrimentos que nós passamos coletivamente e que nós nos intrigamos entre nós mesmos porque a gente foi violentado muito antes. Então, enfim... Tem uma tentativa de achar um tom também para essa conversa, né? Porque assim, as dores, embora elas sejam coletivas, elas também são, né, têm uma subjetividade aí. Então é difícil falar. São diferentes e partem de contextos diferentes. Sim, aquela coisa, não dá para colocar todo mundo numa caixinha. Né? Isso move a gente. Mas a fala, por exemplo, desse lugar que o Fabrício está sempre nas TVs e tal, né? Você conquistou esse espaço. Essa fala, ela precisa ser o mais coletiva possível. Mas, ao mesmo tempo, ela também tem uma identidade. Isso é difícil de fazer, né? Não é uma coisa simples, assim. Na polícia, assim, as pessoas, especialmente na Polícia Rodoviária Federal, porque eu fui PM antes. E na PM eu não tinha coragem de me assumir, que não é um bom termo, mas enfim, de me declarar publicamente. O militarismo impede isso. E até hoje, não mudou. Eu não vejo oficiais, coronéis, majores, LGBTs aqui em Goiás, pelo menos. Às vezes praça você até encontra. Mas na PRF eu já meio que cheguei falando. Eu achei que seria menos doloroso. E aí eu percebi uma certa generosidade pela maior parte dos meus amigos. Mas também uma homofobia estruturalmente repetida. Que é institucional. Que é humano também, Exato. Né? Mas eu vejo um desejo de mudança, vejo muita LGBTfobia lá dentro, sim. É preciso denunciar, é preciso encontrar mecanismos que responsabilize, que faça formação para que isso modifique. Mas eu vejo solidariedade, generosidade por parte dos meus amigos. Você acha que a gente já evoluiu muito, assim, nesse sentido? Porque quando eu era criança, adolescente, né, a gente não falava muito dessas coisas tão abertamente. Hoje, por exemplo, eu tenho orgulho de dizer, né, assim, eu fico muito emocionada até, por exemplo, da minha filha ser uma pessoa extremamente pró-direitos LGBT, né, pró-combate ao racismo. Eu vejo uma geração que me dá esperança. Mas eu, na idade dela, eu nem sabia, né, de nada do que ela sabe hoje. Então, assim, eu vejo isso como a gente já caminhou muito. Mas, ao mesmo tempo, quando eu começo a conversar, por exemplo, com o Rani, né, com o Jorge, com os meus amigos, eu vejo o quanto de luta, assim, se enfrenta nesse campo, né? Então, assim, é uma luta constante. E a gente cai também naquilo que a gente estava falando aqui antes, né? Por exemplo, eu, como feminista, eu me pego com atitudes machistas cotidianamente. Sim. Vocês, enquanto LGBT, né, se pegam, homens LGBT, né, se pegam machistas, aí no lugar... misóginos, porque vocês sofrem tanto com o machismo, sim, né, com a misoginia, quanto com a homofobia. Mas então, produzimos também. Isso é importante a gente destacar. No último Feminivinho... Ai, adorei falar isso. No último Feminivinho, tá? Na edição 1537. Ai, meu sonho. A gente discutiu um pouco essa questão da virilidade, do desejo, né? E como muitas vezes a questão da virilidade, desse desejo tão... de uma ideia de uma... da necessidade de ser aquele homem viril, aquele macho alfa, né? Mesmo dentro da comunidade gay, priva muitas vezes a gente da gente experimentar coisas e da gente poder experimentar outras possibilidades de ser. Sim. E, ao mesmo tempo, pensar numa estratégia de existência e resistência, né, gente? Exato. E isso faz com que a gente produza machismo entre nós. Faz com que a gente reproduza misoginia. Quem é o ativo, quem é o passivo, né? Quem é o hominho, quem é a mulherzinha da relação. Exatamente. Eu tenho uma colega que fala assim, desnecessário, deselegante, desinteressante, sabe? Eu fico assim. E aí, uma coisa que você me chamou a atenção, e a Anne estava comentando aqui agora, é sobre essa questão da representação. Como eu sou uma pessoa politicamente engajada, entendeu? Eu fico olhando candidatos, candidatas,
as pessoas que vão se colocando no lugar, olha, eu sou uma pessoa LGBT, eu tô aqui pra política, mas que muitas vezes não dialoga com o movimento LGBT, nem tampouco pensa saúde LGBT. É fácil assumir uma pauta que está em discussão, né, gente? Não é, mas é aí que eu acho que não é nem assumir uma pauta, sabe? Não assume, né? Mas usa. Isso. E é tão triste porque a gente percebe que muitas vezes você está tentando fazer política, tá com uma ideia de que, não, eu sou LGBT, a minha política não é para LGBTs, é para todo mundo. Sim. Mas aí não aparece nada, absolutamente nada para a população LGBT. Então todo mundo volta a ser o universal masculino, branco, hétero, né? E as políticas vão trazendo outras questões de cunho também universalista e também de padrão, né? Seja a ideia da guerra às drogas, seja a ideia de uma política muito punitivista, como a gente tem aqui no Brasil. E eu queria escutar um pouquinho, também conversar um pouquinho mais com você sobre isso, né? A gente levanta a bandeira que nós somos pessoas LGBTs politicamente engajadas para a população LGBT e também para a população em geral, né? E quais são as outras pautas que têm te atravessado? Antes de falar das pautas, isso que você disse é fundamental. Eu acho que não basta ser LGBT para que a gente, de fato, promova uma construção, um outro lugar político no mundo a partir desse lugar. É preciso estar politicamente engajado em lugares coletivos. É a coletividade que deve nos mover, é esse fazer de centenas e de milhares de pessoas que geram um acúmulo. Então, o que eu vejo de riqueza no movimento LGBT, igual ao movimento feminista, ao movimento negro, é que há um acúmulo de construção. Nós já fizemos 3 congressos, nós já fizemos infinitas plenárias, a gente se reúne todo dia, seja online, seja presencial, a gente treta todo dia, mas a gente constrói política no campo da saúde, do serviço social, terapia, né? do lazer, da cultura, porque existe um acúmulo de demandas ali, de sofrimentos, de urgências e de vontades. Muito trabalho, né? É muito trabalho. Então, é isso, que a gente sonha que pessoas desses movimentos, e aí não só LGBT, mas que vêm do lugar da coletividade e da construção pública de direitos, consigam chegar à esfera de poder. Porque há um acúmulo tão denso de todos esses lugares que precisa ser reverberado na construção de políticas públicas. Agora... Deixa eu falar como é que quero fomentar. Então Sua fala você é tão acha rica que várias coisas que você fala não né? Tipo assim, qual dessas eu vou falar? Você traz um leque. Você acha que a gente precisa de ter solidariedade? Que ferramenta que a gente utiliza agora? Gente, eu sei que vai parecer entrevista, mas é que eu tô interessada em saber. Não pode ser entrevista. Aqui, ó. A gente combinou. A gente tá bebendo. A gente combinou que não é entrevista. Traz o sexo, não é entrevista, eu sou curiosa. Por favor, vamos falar de coisas quentes. Quero só, assim, você fala de coletividade e tal, mas é muito difícil. Muito difícil. Sim. Eu escutar uma pauta que não é a minha e eu falo assim, eu pesquiso questão LGBT, é muito difícil escutar assim, eu vou afinar agora o meu ouvido para escutar a demanda da galera que está no movimento negro e que às vezes pode ser a minha demanda, mas às vezes pode também não ser. Ser específica. Né? Pode ser um pouco mais específico. Se eu sou uma pessoa que me reconhece enquanto uma pessoa branca, né? Muito provavelmente, às vezes, não me atravessa determinada dor. E se eu sou de direita, negro, LGBT? Porque tem. Se eu sou de esquerda... O Holiday, né? A direita é negro LGBT. Fernando Holiday. Meu pane no sistema, então, alguém me desconfigurou. Toda vez que eu escuto essas coisas, eu fico assim. E aí, como é que é isso, então? Porque, tipo, você te atravessa. Como é que é o Fabrício politicamente? Ai, vocês me colocam no lugar. Eu adorei esse formato, tá? Deixa eu elogiar. Acostume-se que você vem mais vezes. É lindo esse formato. Eu sou uma pessoa em construção também. Eu me descobri socialista no PSOL.
eu já me considerava um cara, eu sempre me considerei de esquerda, só que às vezes você acha que é de esquerda, mas quando você vai argumentar, e eu olhando para trás, eu vejo que, na verdade, eu era liberal, mas eu achava que eu era de esquerda. E aí, então, houve uma construção política que me faz outro ser, e eu sou muito grato a isso. A minha construção, ela nasce da discussão de direitos humanos, tanto na academia quanto na polícia, mas é uma discussão liberal. Então, hoje eu digo, eu sou comunista em aprendizado. Em camarada. Horizonte, em vontade de fazer. Gente, olha só, né? Eu aqui no meio de dois comunistas. Porque fica parecendo a revolução começou aqui. Sim, porque fica parecendo que você estudou todos os teóricos, e não é isso, é em desejo, é em sonho, é em utopia. É quase impossível, né? Que a galera é muito surtada, produz demais, porque necessita demais de transformação, mas eu entendo muito disso. E é isso, e aí... Pode beber, Fabrício. Ah, tá. Não, é isso. Eu sou um ativista pela liberdade plena e profunda de a gente usar os nossos corpos como a gente bem entender. E isso passa um pouco pela pauta também do antiproibicionismo, do antipunitivismo. Inclusive, gente que está em casa, a gente está organizando a Marcha da Maconha, a 10ª edição da Marcha da Maconha de Goiânia. São 12 anos de marcha, a gente ficou parado 2 anos devido à pandemia. Dia 2 de julho, 4h20, na Praça Universitária, nós estaremos lá enfrentando a violência policial, enfrentando os olhares preconceituosos de pessoas que nos julgam, mas a gente faz a marcha e a Semana pela Legalização e de Cultura Canábica. Então, existe um seminário que é feito há muitos anos na UFG sobre guerra às drogas, a gente faz oficina de cartazes, cine debate canábico, uma festa que é a 4h20 Fest, enfim, uma série de eventos acontecem para a gente culminar no que é mais famoso, que é a marcha. Como é que tá isso aí, hein, Dada? Porque assim, eu até sempre problematizo isso com os meus alunos em sala. Eu falei, gente, você não vê maconheiro incomodando ninguém, né? Eu vou falar maconheiro porque é o que todo mundo fala, né? Não, mas a galera... Assim, e aí assim... Por que continuar proibindo uma coisa que alimenta tráfico, que gera tanta violência na sociedade? E que mata hegemonicamente pessoas pretas em condição de vulnerabilidade completa, né? E aí você vê assim, quem comanda não é preso. Quem comanda muitas vezes é um esquema tão bem estruturado, tão bem organizado, que você vê assim, são só mais de nós mesmos morrendo. Sim. E como que tá? Em que pé que tá isso tudo? Bem, essa guerra, ela existe no Brasil e no mundo há uns 80 anos. Antes, o nosso consumo e a nossa liberdade de utilizar as plantas dispostas pela natureza era pleno, e nós fizemos isso ao longo da nossa existência milenar. Em determinado momento falaram que, não, para salvar a saúde das pessoas a gente precisa criminalizar, ou seja, colocar o direito penal, a polícia, o cárcere, a violência, o delegado, para enfrentar algo que pode ser algo de saúde pública ou não, pode ser algo apenas do meu desejo, da minha autonomia. Mas enfim, o que a gente vê é um fracasso completo dessa política. Por quê? Porque a gente retira do Estado a possibilidade de conseguir recursos para investir em educação, em saúde, e a gente entrega esses recursos para milícias. E essas milícias se armam contra o próprio povo e contra o próprio Estado. Além disso, a gente encarcera. Gente, é nojento. É tão nojento e tão adoecedor e tão dolorido conviver todos os dias com casos de jovens que estavam com 100 gramas de uma substância que foi posta na ilegalidade. E esse jovem vai ser levado para um cárcere, para uma masmorra nojenta, e vai ficar ali 5 anos, ele vai perder a sua vida. Em geral, não são pessoas violentas. Vai aprender coisas que ele não precisava ter, ele vai ter contato com coisas que ele não precisava ter, né? Porque a pessoa tá ali fumando de boa e tal, e de repente ele vai para um lugar onde... Ou comercializando, porque a nossa luta é para legalizar o comércio, o uso e a produção. Então, o cara às vezes estava comercializando uma substância num país em grave crise econômica, ele estava comercializando algo que politicamente escolheu se colocar na ilegalidade, e aí devido a esse ato de comércio ele é levado para a cadeia. E aí a vida dele toda muda, eles viram um outro ser. E ele não é um cara violento porque mais de 95% dessas prisões não tem arma de fogo, não tem violência, não tem troca de tiro. Então ele é apenas um jovem que sonha, e aí por ele ser preto periférico, ele cai nesse campo da informalidade, que inclui também aquilo que foi posto na ilegalidade. E aí o nosso país destrói a vida desse jovem, de milhões e milhões, e é uma política racista também. É uma continuidade, eu fico
muito pé da vida, tá? Eu tenho que me segurar no feminino. Atenção, vocês que estão aí. Gente, tenho que me segurar por quê? Porque eu sou tóxica. Muitas vezes eu vou falar uma coisa com um tom, uma coisa assim, entendeu? E vocês têm que entender os temperos do meu humor. É uma pessoa extremamente de humor sarcástico, elaborado. A gente tem que, sim. Tem que ver isso aí. A gente tem que te valorizar em Goiás vai ter que ver isso aí depois. Mas vamos chamar ela aqui, vamos conversar. Deus que me livre ser exposta dessa maneira. Quase uma psicanálise, mas mudando de assunto. Eu não consegui me construir nesse lugar seu que eu acho que é belo e livre. Por algum motivo, talvez pela formação muito rígida dos meus pais e depois pelo militarismo, por algum motivo eu me construí num caminho um pouco mais contido. Mas eu adoraria ter uma certa ironia e transitar por esse lugar que dialoga com uma beleza e com uma inteligência muito mais sutil. Mas eu acho que a ironia é uma estratégia de armadura contra a violência. Mas eu acho que a diferença entre vocês dois, né? Eu que sou amiga dos dois aqui, você tem isso, mas você tem isso eu achei que de você uma ia falar que ele é mais bonito que ele. Não, achei que ele ia falar que ela era mais amiga. Agora, eu ia falar que era mais quebrar amiga. essa garrafa de Pelo menos é mais vinho. tempo. Acabou. Olha só, acabou o feminininho de hoje, acabou o projeto, acabou. Não acabou, presta atenção, olha aí. Rani é mais do, tipo, ele fala e ele não tá nem aí pra que ninguém tá pensando. Que é bonito, que é legal, mas assim, que ele tem as consequências dele. Isso mas tem um poder. Mas você escolheu um lugar político importante também. E aí, gente, eu sempre fico muito preocupada com essas coisas. Porque quando a gente tá num lugar, por exemplo, de dar entrevistas, né, de falar pra um público muito maior e diverso, porque é o que você faz, o seu humor, ele precisa ser mais fino, ele precisa ser mais sutil. Tá falando que o meu humor é grosso, Ana? Não, o seu é muito mais fino, eu acho que o meu... Acabou, gente, o feminininho acabou gente, de hoje. É porque, dependendo o meu humor do é mais que você padronizado. fala e É como porque... você fala, as pessoas param de te ouvir naquele primeiro momento. Então você precisa de estratégia. Mas aqui são as nossas formas... te aprisiona. Sim, é uma prisão. Não tem jeito. Eu acho que são as nossas formas de negociar. Sim. É isso. Eu, como professor... Você seria a feminista que estava explodindo a caixa de correio lá no Muito provavelmente. Ixi, eu faria muito pior. Faria muito pior. Nossa, gente, se tivesse um filme das nossas vidas. Mas, eu fico pensando assim que nós dois negociamos de formas distintas, né? E ocupamos lugares também diferentes. Como eu tô na sala de aula e tal, às vezes a ironia funciona muito mais para ensinar. E, gente, espantem-se. A minha ironia às vezes ensina muito mais do que quando eu tô mais certinho. Porque se eu começar a ficar certinho aqui, ó... Ninguém presta atenção no que você tá falando. Dorme. É verdade. Sim. Eu tô falando muitas vezes de alguma coisa que a pessoa não tem muita conexão e tal, né? E é óbvio, gente, eu não sou assim na academia. Na academia, eu falo, mas aí eu uso os autores. Ele usa os autores, mas ele é assim na academia. Minha loucura. Eu trabalho com ele, gente, na academia. Os meus tons, entendeu? De metais pesados. É isso. O Bruno, meu namorado, que eu tô apaixonado demais. Eu acho, tô feliz de estar apaixonado. Manda beijinho agora, pra nesse ele, momento, Bruno, tem que tocar aquela música. Mas ele também, ele vive nesse lugar da ironia, do rir alto na cara da pessoa e não sei o quê. E eu tô aprendendo um pouco isso, mas como... Aí fica parecendo que eu tô jogando a culpa na polícia, mas não é. Mas é porque são 22 anos. Mas é uma estrutura que te... E lá é um lugar de uma certa autoridade e de uma disciplina, e existe meio que uma hierarquia. Apesar da minha polícia ser mais de boa, é civil, nós somos civis. Eu odeio hierarquia. Mas tem uma hierarquia, e qualquer ironia num sistema militarizado, ela é compreendida como uma afronta, a ironia. Subversão. Então, você sempre tem que transitar dentro de uma certa, não é lealdade, mas dentro de uma certa rigidez ali. Mas eu tô tentando me desconstruir disso. Mas você é muito desconstruído, gente. Dá-lhe Trotsky, leia Trotsky. E conta com a sua parceria. Mas eu acho que nesse seu lugar, Fabrício, nessa sua trajetória, assim, acho que você já rompeu muito. Porque, gente, que dia que você estava imaginando, né? Eu conheço muita gente que sempre que eu falo, né? Gente, eu confesso pra vocês, se eu sentar numa mesa, não tô nem quem tiver. Época eleitoral, por exemplo,
Fabrício Rosa, por favor, né? Porque além de inteligente, porque a gente vive discutindo isso, né? A pessoa para ser política e tal, ela precisa ter formação e tal. Aqui é o homem, gente. O homem tem mestrado, doutorado, entende, milita, né? É policial, então entende da parte da segurança. Eu acho que você está num lugar que, com todas as rigidezes, com toda a rigidez, né, que você enfrentou ao longo da sua trajetória, te fez um ser humano que sai... Você precisa de um castelo, porque a casinha não te cabe bem. Né? Então eu acho que é muito rico e muito bacana a gente ver isso, porque o seu lugar também traz uma autoridade. Sim, que é importante, sim, né? E que problematiza. E também a gente trazer, não Fabrício, mas trazer profissionais de segurança pública de esquerda. Sim. Existe um movimento chamado Policiais Antifascismo, que é um nome forte, assim, as pessoas às vezes assustam, mas nada mais é... Tem que ser. Tem que ser. Foi uma escolha política. É disso que a gente está falando. Sim, foi uma escolha política nossa. A gente nasceu como policiais pela democracia. Aí depois a gente falou, esse negócio soft, aí tá muito gratiluz, tá muito gratiluz, vamos mudar. Gratiluz, aí a gente nasceu pequenininho, nós éramos 7, hoje somos 1.200. E eu acho isso muito grandioso, tenho muito orgulho, mas nada mais é que um movimento de policiais de esquerda, de vários partidos de esquerda, ou sem partido nenhum, mas que constrói segurança pública, à esquerda, que constrói segurança pública cidadã, que constrói segurança pública enquanto de proteção de direitos. Porque a gente acredita que nesse momento civilizatório, não vai ter como a gente viver ainda sem polícia, porque existe violência. Eu trabalho com combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, combate ao trabalho escravo, violência doméstica contra a mulher, a violência está aí. Então algum órgão vai ter que conter a violência. E então a gente vê a polícia numa perspectiva de direitos, de promoção de direitos, que está muito longe do que é. E a gente tenta também trabalhar o policial enquanto um trabalhador, para que a gente se reconheça enquanto trabalhador. A gente tem salário mensal, a gente tem carga horária, a gente tem uma autoridade, a gente tem um chefe, enfim. A nossa luta é para que o policial se veja como trabalhador, para que a gente entenda esse sistema de justiça criminal punitivista e racista, para que a gente lute internamente contra ele e que a gente minimamente provoque pequenas implosões dentro do sistema para criar outra coisa, que pode até ser um mundo sem polícia, talvez. Mas, por que eu tava falando isso mesmo? Quando você falou pequena implosão, eu falei assim, ela é sistematizada. Ela quer... Bum! Acabou. Eu também... Mas tá. Aí eu tava falando da questão de... porque a gente tem visto um boom... Me identifiquei. Um boom de eleição de policiais. Aqui em Goiás, delegado Valdir, delegado João Campos, delegado Humberto Teófilo, Major Araújo, vários coronéis que já passaram, deputados estaduais e outros, GCM, Policarpo, que é presidente da Câmara, enfim, são tantos. Cabo Sena, Sargento Novandir, e aí... A propaganda. A galera usa esse lugar de poder para fazer parecer para a sociedade que essa expertise na polícia conseguirá resolver uma série de questões que, na verdade, não serão resolvidas por meio da polícia. Porque o fascismo faz um pouco isso também, ele esvazia a discussão do Estado para a construção de trabalho, educação, saúde e oferece armas e violência e cárcere. Que a gente tem visto, inclusive, esse discurso agora, né? Sim, aí nos policiais de esquerda a gente denuncia isso. A gente fala, nós não vamos promover isso aí que esses policiais estão falando, porque nem é competência da polícia e a gente nem tem conhecimento para isso. A gente quer fazer uma outra segurança pública que não seja racista, violenta. Eu sei que eu já estou falando muito, mas eu queria trazer uma denúncia. Uma das pautas que mais me atravessam, e com certeza a pauta que mais me mobiliza, é a violência praticada pelo Estado. É o terrorismo estatal, é a violência policial. Agora sim. Sim, e essa é a pauta que mais me mobiliza. Goiás, talvez uma das principais características do nosso estado seja isso. Aqui em Goiás morrem 1.800 pessoas por ano assassinadas. 1/3 é assassinado pelo Estado. Para quem não sabe, esse índice é muito superior ao do Rio de Janeiro. Lá o Estado mata 20%, a polícia mata 20%. Em São Paulo, 15%. Aqui, 30%, 31% é a polícia que mata, dentro do total de assassinatos. E se você olhar outros índices, tipo a proporcionalidade de policiais mortos versus civis mortos, Goiás é, para cada policial morto, 210 civis, e aí, se você olhar o segundo colocado é 120, enfim. Cada índice que você estudar, você vai ver que Goiás é um estado que aceita a morte dos pobres e dos jovens pretos e que fomenta essa morte por meio do Oloares, por meio da Silvier, todo respeito a eles, por meio dessa mídia sanguinolenta, e que a gente precisa lutar contra isso, porque
isso aí é uma denúncia de que, na verdade, Estado de Direito, democracia, tudo isso que a gente fantasia é uma balela. Talvez seja algo para o futuro, mas enquanto a gente não acabar com a violência do próprio Estado, nada disso existe. É um ideal a ser alcançado, né? Essa coisa do Estado democrático de direito. Isso faz muito... Isso dialoga muito um pouco. Ah, lá vem a professora de história de novo. Eu me sinto, do nada, eu me sinto a Rita Von Hunt, sabe? Meu sonho de ocupar esse... Rita Von Hunt. Então. Olha só, vem falar com a gente te ama, a gente é sua Rita fã. É linda. É Rita linda, né? Se ela vier, vocês me chamam, pelo amor. Por favor. Que é esse lugar que, historicamente, Goiás ocupa, né? Que é o lugar do coronelismo, que é o lugar de resolver tudo com base no autoritarismo, com base na violência. No grito. Exato. No grito, né? no tapa. E isso vai criando... Por que isso afeta a gente eu, quando sou um homem gay, que eu tô na rua, por que isso me afeta? Pode estar lá, como algo muito abstrato, mas me passa a ideia de que o homem goiano é o homem violento. É o homem que resolve as coisas com a faca. É o homem... Por que eu tô falando do homem, dessa figura? Porque, no fim das contas, o Estado não existe sem sujeitos, né? E quem alimenta essa coisa assim... Não é o Luís XIV que eu sou o Estado, eu sou o Sol. Não é bem assim, né? Mas é essa comunhão de sujeitos. E isso vai criando imagens que controlam a forma como eu posso ou não posso ser. A forma como eu posso ou não posso andar, dialogar. Eu posso andar de mão dada na 44 com o meu namorado? Eu posso andar de mão dada no Marista com o meu namorado? Eu posso andar de mão dada com o meu namorado na região noroeste? Eu moro na região noroeste. Beijos, amores. Posso. Né? E isso tá desde essa ideia que a gente tem de Estado até essa ideia um pouco mais do nosso cotidiano. Como que isso atravessa, como que isso alimenta, como que essa violência, sabe, vai sufocando a gente vai vendo muito sufocado e tem que ser tóxico. Sim. A masculinidade branca, latifundiária, aristocrática, endinheirada, exploradora goiana, não consegue resolver os nossos problemas enquanto sociedade, mas não permite que outras pessoas se aproximem. Então essas oligarquias constituídas secularmente no nosso Estado, comandadas pelos seus patriarcas brancos pseudo-heterossexuais, oficialmente heterossexuais, não permite que outras lideranças pelo capital, porque o que manda é o dinheiro, não permite que outras lideranças assumam esse lugar. Aqui em Goiás a gente quase não tem mulher negra, quase não tem mulher negra eleita. Conheço a Helenise de Goiás, algumas poucas vereadoras. LGBT que se declara publicamente e que milita não tem. Tem até um ou outro ali que fica um pouco escondido, mas que não milita na pauta, então isso faz uma diferença muito grande. Então esses ricos, autoritários e violentos, a gente precisa enfrentá-los. E aí o nosso poder talvez esteja nesse lugar da argumentação um pouco mais profunda, porque dinheiro a gente não tem em relação a essas pessoas. É isso, mas aí a gente precisa mudar. E não tenho dinheiro até porque, gente, por isso que eu falo, não dá pra gente colocar essas discussões num prato raso, né? Por que não tem dinheiro, né? Quem são as pessoas que são subalternizadas, né? Que são marginalizadas na nossa sociedade? Por isso que o Fabrício vai vir de novo. É lógico. A gente tem, assim, um tempo curto, né? Mas, Fabrício, eu acho que de tudo que a gente falou aqui, fica, né, a ideia do quanto é importante esse lugar que você tem ocupado, né, o quanto a sua luta, a sua atuação social enquanto um sujeito, né, enquanto um ator social, um agente histórico é importante para a nossa sociedade, porque eu acho que você abre caminho para outros, né, outros homens LGBT, outras mulheres, né, outros policiais, outros sujeitos atuarem e, eu olho, o Fabrício pode, então peraí, vamos falar também, existe uma questão aqui que a gente precisa problematizar, né? Eu estava falando com a Amanda essa semana, Amanda Souto, da OAB,
que eu acho muito importante, isso me emociona muito, sabe? Ter pessoas que estão ocupando esses espaços, porque a minha filha está crescendo vendo isso como um lugar que é de vocês também, é um lugar que é de todos mais nós. naturalizado, né? Isso, porque até aqui, gente, eu não tinha visto, sabe? Eu continuo não vendo, você acabou de falar, gente, não tem uma série de pessoas que não estão dentro dessa luta. Então eu quero te agradecer, enquanto sociedade, eu acho que muita gente aí de casa pode agradecer. Já tá você acabando? nesse sentido. Tá, você acredita? Você vai ter que vir de novo, Passa amor, não muito tem rápido. jeito, né? Mas a gente pode continuar isso lá em casa, gente. Vamos demais. Né? Fala pra Elaine, vamos fazer isso mesmo. Isso seria muito bom. Vamos sim. Acabando o programa, a gente vai deixar marcado. Se eles não marcarem, eu vou denunciar tudinho lá no YouTube, vou escrever. Meu Deus, ela expõe. Ele faz. Sim. Vamos lá. Então eu quero te agradecer muito por isso e dizer assim que eu me orgulho muito de ser sua amiga. Obrigado. Me orgulho muito de acompanhar, porque eu acompanho, né, os seus posts, né, as suas aparições. Eu adoro quando você faz uma live, né, adoro que os meus alunos possam te ouvir, porque eu acho que a gente precisa disso. Né? Então, que bom que você não tem medo, né? Embora a gente, como amigo, né, Einstein, a gente fique preocupado com a sua segurança, né? A gente fique preocupado até com a sua saúde, porque você faz tanta coisa que eu olho, meu Deus, eu achava que eu fazia coisa demais, né? Mas Fabrício está aí em todos os lugares, né? Em todas as mídias. E que bom. E ainda faz doutorado, gente. Não sei como é que esse menino dá conta disso tudo. Dizer o que faço. Eu tô nessa... Não vou falar Você isso, faz, não. A orientadora me assiste. Pois é. Joana, deixa eu ter uma conversinha com você. Mas muito obrigada por você ter vindo. Raniele também por ter, né, tido a brilhante expertise aí de te stalkear, de trazer essa pauta. E é isso, gente. Olha, você que está em casa, né, não deixe de compartilhar essa live, de falar um pouco, de falar mais sobre esses assuntos. Se é uma dor sua ou se é uma dor de alguém que você ama, a gente precisa discutir essas questões, né? Então é importante que a gente fale sobre esses assuntos. O nosso programa talvez não seja um programa que todo mundo assista, né, sorrindo e cantando. É um programa que toca na ferida. Mas pelo menos bebendo, por favor, né? Pode pegar a sua tacinha. Nós vamos fazer um programa, gente, com as nossas canecas do Feminivinho. Inclusive, se você quiser comprar a caneca, pode falar com a gente, tá? Pra gente beber cerveja. Nós vamos tomar uma aqui. Você tá convidado, Fabrício. Vamos tomar uma aqui. A gente põe até umas musiquinhas. Ó, Gabriel da edição, coloca um sambinha, coloca um pagodinho, né? Vamos fazer uma coisa mais assim, da cerveja. No Feminivinho e tá tudo certo, né? A gente aqui é pra todo mundo chegar junto. Mas é isso, obrigada, viu? Eu te amo demais, sou muito feliz mesmo pela sua participação, pela sua atuação, tenho muito orgulho de ser sua amiga, né? Acho que quando eu falo isso, eu tô falando pela minha mãe também, né? Dona Elaine que adora você. E fala aí, Raniele, porque eu já falei muito. Gente, é isso, né? Gente. Tem que ver. Não, mas sem brincadeira, né? Eu espero que essa parceria ela se estenda, né? E é muito importante que a gente consiga dialogar, principalmente neste ano em que a gente teve aí, ó, um grande número de novos eleitores registrando títulos, jovens, um público jovem, engajado. Olha aí, minhas velhas, que não são tão velhas. Se liguem, vota direito. Muito bem. Isso. E eu espero que você venha mais vezes, né? Mas pra gente ficar bastante inclusivo aqui, a gente vai fazer uma audiodescrição só para poder encerrar o nosso programa, porque a gente tem uma galera aí, né, com deficiência visual que nos acompanha. Então eu sou uma mulher morena de cabelos longos com luzes, né, com luzes meio loiras, meio mel. Tô usando um óculos marrom, um vestido amarelo com flores brancas e um batom vermelho, sandália de salto. Porque eu, né, gente, vocês ouviram a Marcela um tempo atrás? Ela falou, tem dia que eu tô, né, mais casta e eu não tô de salto, e tem dia que eu tô de salto. Eu sou a pessoa que tô de salto sempre. Eu não sei o que ela quis dizer com isso. Fabrício, por favor. Eu sou um homem branco, mais ou menos magro, enfim. É magro sim. É isso. Eu tenho o cabelo preto, nesse momento estou com uma camisa vermelha em homenagem ao Partido dos Trabalhadores. Que mais? É isso, estou de calça jeans. Bigode, cavanhaque. Bem safadinho. É isso, os brincos. Gente, ele parece o Richard Gere, o cabelo dele é grisalho também, é preto com grisalho. Grisalho. Eu tá acho lindo legal. Também. É isso. Gente, então, a Raniele tem que ver, tá bom? Dizem que eu sou branco, mas também tem que ver isso.
Eu tenho cabelo encaracolado, curto, tô com uma blusa rosa. De tricô rosa. De tricô rosa, um rosa bebê, uma coisa assim, bem Nude. singela pra poder Nude, dialogar não com luz, quem eu não sou. Uma calça jeans, uma meia de gatinho, tá bom? E um tênis branco. Visualizou? É isso, gente. Obrigada pela audiência, por escutarem a gente. Nos sigam aí, por favor, no Spotify, né? Se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo. Um beijo e até sexta-feira que vem. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, até.